Vamos lá. A parábola do semeador. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outra a 60, e outro a 30. Muito obrigado. Graças a Deus. Pode sentar, igreja. Eu queria inicialmente fazer algumas perguntas, porque eu vou dedicar uma boa parte do tempo na introdução da mensagem. Quem é o irmão mais velho aqui dessa igreja? Quem é o irmão mais velho da igreja? Tem alguém aqui que é o mais velho da igreja, fundador da igreja? Quem é? Levanta a mão. Só para eu entender. Irmão Edson? Cadê o irmão Edson? Na minha outra igreja, eu fiquei 22 anos, eu conhecia todo mundo lá. Quem iniciou o trabalho comigo lá, quem chegou depois, mas aqui eu não conheço ainda todo mundo. Dos 10 anos mais ou menos que tem essa igreja, eu queria fazer uma pergunta para a igreja. Quem aqui dos irmãos consegue lembrar de todas as pregações que foram feitas aqui na frente? É impossível? Talvez sim. Mas vamos diminuir um pouco. No último ano, no ano de 2015, quem frequentou aqui a igreja no ano de 2015? Levanta a mão. Quem frequentou? Os irmãos conseguem lembrar todas as mensagens que foram pregadas em 2015? É muita coisa, né, irmão? É exigir demais, é solicitar demais. Vamos se aproximar um pouco mais. Do ano de 2016, nós estamos no 8º mês. Quem aqui lembra de todas as mensagens que foram pregadas em 2016? Levanta a mão. Ninguém lembra? Vamos se aproximar um pouco mais da nossa realidade. Do mês de julho, o mês que passou. Quem aqui lembra de todas as mensagens que foram pregadas no mês de julho? Levanta a mão. Eu vou perguntar. Fazer um teste. É difícil? Deixa eu facilitar um pouco mais. Quem lembra da última mensagem que foi pregada? Levanta a mão. Quantos aqui lembram da última mensagem que foi pregada? Levanta a mão. 1, 2, 3 pessoas. Amados, o tema da mensagem de hoje, a semente é a palavra de Deus. O terreno é o coração, é o nosso coração. Eu quero levar você a uma profunda reflexão sobre esta parábola tão simples que Jesus pregou. E eu quero fazer mais algumas perguntas. Por exemplo, este livro, aqui em minha mão, que livro é este? É a Bíblia? É a palavra de Deus? Aqui é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus? É a palavra de Deus? Se eu chegar aqui e arrancar essa capa preta dessa Bíblia que você fala que é uma Bíblia, arrancar essas capas aqui pretas e jogar no fora,
continua sendo Bíblia? Sendo a palavra de Deus? E se eu ir mais além, arrancar e rasgar essas páginas suplementares que falam de índices, algumas informações da editora, de quem escreveu, a primeira edição, se eu arrancar tudo isso, continua sendo a palavra de Deus? E se eu pegar uma borracha mágica, e apagar todas as tintas que foram usadas para escrever os caracteres, isso aqui ainda continua sendo a palavra de Deus? O que restou então são as folhas. E se eu pegar e rasgar essas folhas todas e queimar no fogo? Rasgar todas as folhas de brancas, seja de papiro, pergaminho, seja nas pedras, seja no sulfite, rasgar e queimar isso aqui. Continua sendo a palavra de Deus? Hã? Continua? Acho que alguém está com dúvida aí. Continua ou não? Amém. Amados, a palavra de Deus, ela não é o papel, ela não é a tinta que foi escrita, ela não se reduz aos caracteres, às letras, aos números, nem ao pergaminho, papiro, pele de carneiro, tábuas de pedra. A palavra de Deus está muito além de tudo isso. Porque se fosse apenas esse livro, a palavra de Deus se resumisse a isso, ao acabar com esse livro, ao queimar esse livro, também acabaria a palavra de Deus. Na história da humanidade, muitas pessoas, por um entendimento equivocado, tentaram acabar com a palavra de Deus. A primeira tentativa, o rei Jeoiaquim, na época de Jeremias, ele mandou queimar o livro que o Jeremias havia escrito. Mas ele queimou sim o livro, mas a palavra de Deus continuou viva. Ele fez uma outra palavra. O rei Antíoco Epifânio, que governou de 175 a 164, ele mandou queimar todos os exemplares da lei do povo judeu. Mas mesmo assim, a palavra de Deus continuou. E logo depois, o imperador Diocleciano, o grande imperador romano, ele fez um decreto falando que todas as Bíblias deveriam ser queimadas. E todas que foram achadas foram queimadas. E mesmo assim, a palavra de Deus continuou viva. Porque a palavra de Deus é muito mais do que papel, do que letras, do que tinta. A palavra de Deus é algo que não está neste mundo. Ela usa a tinta e os papéis para transmitir o recado de Deus para a humanidade. O apóstolo Paulo vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra na divisão das juntas e medulas, da alma. Ela é apta para discernir as intenções do coração. Ela é viva. Ela não é uma letra morta. Ela é viva. Se você deixar sua Bíblia no tempo, nas intempéries, tomando chuva e sol, com o tempo, ela vai perder o seu valor e os seus sentidos. Foi por isso que o salmista Davi, no Salmo 119, versículo 11, ele declarou: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A palavra
e nos dá vida. E a palavra de Deus, ela é indestrutível. Indestrutível. Mesmo que todos nós, todos os crentes, todas as igrejas do mundo resolvessem queimar a Bíblia, uma grande fogueira, mesmo assim, a palavra de Deus vai continuar. Porque ela é indestrutível. Porque passarão todas as coisas, mas esta palavra jamais passará. Jamais passará. E essa palavra, ela é o próprio Deus. Foi por meio desta palavra que as coisas foram criadas. O autor dos Hebreus, no capítulo 11, ele vai falar que pela fé, nós cremos que pela tua palavra, os mundos foram criados. Os mundos, os universos, os firmamentos, tudo foram criados pela palavra de Deus. O evangelista João vai falar no capítulo 1 que no princípio era a palavra. Antes de haver qualquer coisa, a palavra havia. E tudo foi criado por meio da palavra. Gênesis capítulo 1 diz que havia trevas sobre trevas. E Deus disse: haja luz, e houve luz. Tudo foi criado por meio da palavra de Deus. E essa palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus, eu vejo a expressão que Tiago vai usar é muito forte. Tiago capítulo 1, versículo 21, ele usa um termo, que é um termo muito forte. Ele fala: por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra que em vós foi enxertada, a qual pode salvar. Ou seja, a palavra de Deus é aquela semente que cai em nosso coração e nos engravida. Enxertar quer dizer engravidar. Engravidar para quê? Engravidar exatamente para cumprir a sua missão. Como ela é eficaz, segundo o texto que nós acabamos de ler da parábola, ela tem uma missão a ser cumprida. Ela engravida, ela nos engravida para cumprir a sua missão, para fazer prosperar os seus intentos, que é produzir frutos, e frutos 100 por 1, por 60 e por 30. Ainda vai nos falar que o apóstolo Pedro, que essa palavra, ela nos gera não de uma semente corruptível, como nós fomos gerados, mas de uma semente incorruptível. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus viva, que em vós permanece para sempre. Amados, a palavra de Deus, ela é a semente que o semeador deposita na alma das pessoas. E eu quero chamar a sua atenção para a pergunta que eu fiz inicialmente. Por que ninguém lembra das mensagens?
Por que que esquecemos tão rapidamente daquilo que é pregado? Uma das grandes questões que eu sempre refleti na minha vida foi exatamente sobre isso. Por que que se prega tanto? Já que as pessoas vão esquecer? Já que daqui um dia ninguém vai lembrar de mais nada? Por que tanto esforço, tantas mensagens, tantas pregações? Isso me questiona, todo pregador faz esse questionamento. Porque não é só aqui, em qualquer lugar do mundo, se você fizer a pergunta, as pessoas não lembram de mais nada, a não ser da última mensagem, quando lembram. E por que que acontece isso? Esse texto que nós acabamos de ler, Jesus nos revela um grande mistério do reino de Deus sobre a palavra. E se nós entendermos esse mistério, nós vamos ter uma vida muito produtiva. Se nós entendermos a mensagem desta palavra, a nossa vida vai mudar radicalmente. Nós vamos entender até porque muitas pessoas passam anos dentro da igreja, anos, mas continuam exatamente do mesmo jeito, sem alteração, sem mudança. Por quê? Se a palavra ela é viva e eficaz, por que que não transforma essas pessoas? A palavra é o poder de Deus transformador. Quando aquele centurião de Cafarnaum estava com seu criado doente, Lucas capítulo 7, ele pede para Jesus curar o seu criado. Estava distante, está frio, né? Estava distante, mas ele fala o seguinte: apenas uma palavra tua, apenas uma palavra tua será o suficiente para curar o meu criado. Na maioria das curas, dos milagres extraordinários que Jesus Cristo fez, a maioria absoluta deles, tudo aconteceu por meio da palavra. Ser curado, expulsando o demônio, o poder transformador da palavra de Deus, dessa palavra que é viva, que é eficaz, que é penetrante, que nos enxerta, nos engravida, para dar os frutos que ela tem totais condições. Diante desse texto, nós vamos entender uma grande verdade. Umas das. Muitas das vezes, nós aprendemos ou reproduzimos conhecimentos equivocados, achando que o diabo, o nosso adversário, ele está preocupado com o nosso patrimônio, com o nosso carro, com a nossa casa, com o nosso emprego, com a nossa saúde. Não é verdade? Tem pessoas que fazem oração quando compram uma casa nova, fazem oração quando compram um carro novo, para Deus abençoar o carro, porque o inimigo pode levar o carro. Um grande equívoco, amados, um grande equívoco. O diabo nunca esteve preocupado com isso, e nunca vai estar preocupado com isso. Nunca vai estar preocupado, porque o diabo conhece essa palavra que foi lida aqui. Ele sabe qual que é o segredo do reino de Deus. O interesse dele não é mexer em patrimônio. O interesse dele é mexer na palavra, na semente que está sendo semeada no teu coração. O objetivo dele é atacar a semente que está sendo enxertada no teu coração, e não em patrimônio. Porque ele sabe que se atacar o teu patrimônio e a palavra em vós permanecendo, Deus fará multiplicar cada vez mais. Deus restituirá cada vez mais. Ele sabe do poder transformador desta palavra. Então o objetivo dele é de fato atacar
esta semente que está sendo semeada no teu coração. Por isso que você não lembra das mensagens. É por isso que você não lembra do que está sendo pregado. Porque todo o esforço dele é para que você saia daqui e comece a pensar no Faustão. Que saia daqui e comece a pensar no emprego de amanhã, no procurar emprego. Que saia dessa porta e comece a pensar numa conta que vai vencer amanhã. E quando você está pensando nessas coisas, ele está roubando, tirando a semente, que é a semente da tua vitória, que é a semente do milagre que você precisa, que é a semente que pode mudar e transformar a situação que você tanto precisa. Ele sabe disso. Olha o que o apóstolo vai falar. Leia comigo aqui. 2 Coríntios 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta viva de Cristo, ministrada por nós, e escrita, presta atenção, escrita, não com tintas, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas nas tábuas dos vossos corações. Esta é a palavra de Deus que permanece para sempre. Escrita, não com tinta, mas escrita com o Espírito do próprio Deus vivo, impresso nas tábuas dos vossos corações. Amém, amados? E o texto, o próprio Jesus, nos apresenta 4 tipos de terrenos, que são 4 tipos de corações. 4 tipos de terreno, onde essa semente vai cair. E apresenta também as estratégias do maligno para tentar impedir da semente prosperar em tua vida. A palavra de Deus é toda a potencialidade de Deus para a tua vida. O que você precisa está apenas numa palavra que Deus pode liberar nessa noite. Apenas uma palavra. Da mesma forma que tudo foi criado do informe, o visível do invisível, onde não existia nada, mas a partir de uma palavra dele, haja e ouve. Esta palavra que se fez carne e habitou entre nós, está entre nós nessa noite. Ele pode liberar a palavra que você precisa. Nessa noite, essa palavra está sendo enxertada no teu coração. Você vai sair daqui grávido e grávida da palavra de Deus. E essa palavra ela é apta para produzir no mínimo 100% daquilo que você nem imagina nem pensa. Em média 60% muito mais do que você imagina ou pensa. E no mínimo 30% daquilo que você imagina ou está pensando. Ela é eficaz porque ela não falha nunca. Mas a eficiência desta palavra está condicionada ao estado dos terrenos. São 4 tipos de terrenos. A semente em si, ela é produtiva, ela é fértil. Mas para que ela cumpra a sua missão, o seu propósito, tem que ter um terreno compatível. É o estado do terreno que vai determinar se terá frutos ou não terá frutos. E perceba que em João 10, capítulo 10, versículo 10, fala que o inimigo,
Jesus comparando a função do ladrão com o inimigo, que o ladrão vem senão roubar, matar e destruir. Não é verdade? Ele vem roubar, matar e destruir o quê? A semente que está sendo depositada no teu coração. Nada mais que isso. Nada mais. Porque ele sabe que se roubar o que você tem, a palavra permanecendo, você vai ter muito mais. Ele sabe se mexer na tua saúde, como mexeu na saúde de Jó, Deus vai restaurar o poder curador desta palavra. E sabe que se chegar até matar, o Senhor da palavra em nós é a ressurreição e a vida. Então ele sabe dessas possibilidades da palavra. Por isso que ele tenta atuar no terreno. Vamos perceber o primeiro terreno. O semeador saiu a semear. A palavra está sendo semeada nos diversos corações aqui presentes nessa noite. Uma parte da semente caiu à beira do caminho, diz Jesus. E veio o maligno, as aves do céu, e a roubaram. Está à margem do caminho significa dizer que nas igrejas nós temos um grupo de pessoas que não se permite que a palavra caia dentro do seu coração e germine. Apenas se envolvem às margens, ficam à beira daquilo que está acontecendo na igreja. São pessoas que vêm com outros interesses. São pessoas que ficam no culto, mas se você perguntar qual música foi cantada, não sabe. Qual a pregação, não sabe. A mensagem está sendo semeada no coração e está caindo apenas nas margens, na beira do caminho. Pouco envolvimento, timidez. São pessoas que não se lançam, que não abre o seu coração para que a semente caia no centro da sua vida. Apenas um envolvimento meio que distante. E o maligno se aproveita. É o tipo de pessoas perfeita que o maligno quer. Porque ele sabe que ao sair dessa porta, a semente que foi semeada, ele vai tirar. E amados, uma outra verdade que esse texto nos apresenta é que Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Mesmo ele conhecendo cada um dos terrenos que é o nosso coração, ele sabe quem aqui está na beira do caminho, ele sabe quem aqui está com o coração cheio de pedra, ele sabe quem aqui está com o coração cheio de espinhos. Ele sabe quem aqui está com uma terra boa, um coração aberto. Ele sabe quem é. Mas mesmo assim ele não desiste. Mesmo assim ele não desiste de semear e lança a semente em todos. Dá oportunidade para todos, sem distinção. Diferentemente de nós humanos, que muitas das vezes falamos o seguinte: isso aí não tem jeito não. Esse aí não vale nem a pena pregar mais, né? Já preguei tanto, já evangelizei tanto para essa pessoa, não vale a pena não. Eu vou desistir. Jesus não desiste. Ele continua semeando, o semeador semeia. Semeia, porque uma hora essa semente ela vai alcançar o seu objetivo. Amém, igreja? Então, se você se identificou com alguém que está à beira, às margens, desinteressada ou desinteressado, saia das margens, venha para o meio. Não tenha timidez, se permita, abra o seu coração. Deixe que essa semente caia no centro do seu coração, porque ela vai brotar. No mínimo 100%, muito mais do que você
pensou e imaginou. Em média 60%. E no mínimo, para dizer que não vai frutificar nada, 30% a mais. Isso é palavra de Deus. A palavra que não volta vazia. Uma palavra que é fiel e verdadeira, que é eterna. Amém, amados? Então o inimigo tenta roubar aquele que está menos envolvido. O segundo terreno, cheio de pedra. O pregador está semeando a semente, mas cai no coração cheio de pedra. A semente começa a nascer, mas morre na sequência. Amados, a palavra de Deus nos revela que muitos de nós, temos o nosso coração cheio de pedra. Se eu perguntasse para você, quantas pedradas você já levou na vida? Quantas pessoas não jogaram pedra em você, te feriram, e essas pedras continuam presas, às vezes até dificultando o teu caminhar, tornando o teu fardo pesado. E Jesus te diz essa noite: lançai sobre mim a vossa ansiedade. Lançai, tomai o meu fardo que é leve. Ele está aqui, o dono da palavra está aqui nessa noite para retirar todas essas pedras do seu coração. Todas essas pedras, limpar o terreno, sarar, cicatrizar, curar, para que essa semente prospere, para que a semente traga vida para a tua existência. Esse terreno, amados, tem pessoas que se juntam perto. Como junta aqueles entulhos, né? Tem gente que tem algumas gavetas, alguns armários, ou algum porão na sua residência que junta tudo lá, não é verdade? Até coisa que nunca vai usar. Mas vai juntando, vai juntando. E às vezes um terreno como esse, você vai levando uma pedrada na vida, ao invés de você se livrar dessa pedra, você vai juntando, deixando lá no teu coração, no teu terreno. Leva outra pedrada aqui junto, ao invés de se livrar dessa pedra. Tem uma pedra no caminho, ao invés de tirar do caminho, você acaba deixando no seu terreno. Isso tem tornado a tua caminhada, a tua jornada difícil. Mas por meio da palavra de Deus, nessa noite, como disse o profeta Ezequiel, Deus vai transformar o seu coração de pedra. Ele vai dar um novo espírito, um coração de carne, um terreno fértil para a sua palavra prosperar, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, Ezequiel 36, versículo 6. Olha o que o profeta fala. E vos darei um novo coração, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Esse é o Deus da palavra que está no nosso meio, amém, amado? O terceiro terreno é o terreno dos espinhos. Diz que o semeador, ao semear, outra parte caiu entre os espinhos, e a semente nasceu, até se empolgou e começou a crescer, mas os espinhos cresceram junto com a semente e sufocaram-na, impediram o seu crescimento. Os espinhos, amados, o espinho que sufoca a semente são aquelas doenças, aquele ressentimento, um espinho na alma. Um outro espinho que sufoca o crescimento da semente
aquele desejo de vingança. Sabe como que é? Desejo de dar o troco. A falta de perdão é um espinho. O rancor, o ódio, são espinhos que sufocam a semente da palavra de Deus. E a semente quer crescer, mas ao sair daquela porta, ao chegar na segunda-feira de manhã, na terça-feira, a pessoa começa a lembrar do passado, e começa a aparecer um ressentimento, começa a aparecer algum rancor, começa a surgir aquele desejo de se vingar, dar o troco, um ódio, e esses sentimentos são os espinhos que impedem o crescimento da semente. Mas nessa noite a palavra de Deus está aqui para quebrar esses espinhos, para arrancar esses espinhos, que estão ferindo não só você, mas esses espinhos ferem muitas pessoas, principalmente as que convivem com você. Você deve lembrar de algumas pessoas espinhosas. Não tem umas pessoas espinhosas que você se aproxima um pouco, você já leva uma furada. Não tem jeito assim? Cheio de espinhos, que prejudica não só a si mesmo, prejudica nos seus relacionamentos. Mas hoje o Espírito Santo de Deus está no nosso meio, e diante dele não tem um espinho que sobreviva. Diante dele, se você se permitir, ele vai limpar esse terreno, vai arrancar esse espinho e vai deixar o seu terreno